Olá, queridos! Nesta aula, vamos aprender operações com radicais e é uma mistureba, adição e subtração, decomposição em fatores primos, multiplicação e divisão e produtos notáveis. Vamos lá? Item A. Observe que temos radicais diferentes, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Então, vamos pegar os termos semelhantes. Raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3 é igual a 5 raiz quadrada de 3. E negativo 8 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Bom, negativo 8 mais 2, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Assim, terei negativo 6 raiz de 5. Lembrando que, na adição e subtração, eu não mexo nos radicais, apenas nos números que estão do lado de fora. E no item B, que os radicais são todos diferentes? Bom, aí você tem que fazer o seguinte, decompor cada um desses números. Então, 75 dividido por 3 é igual a 25 por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Assim, a raiz quadrada de 75 será igual a 5 raiz quadrada de 3. Lembre-se que você tem que pegar de 2 em 2 e aquele que você pegou você coloca para fora. A sobra fica dentro do radical. E na dúvida, você assiste a aula sobre decomposição em fatores primos. Vamos fazer o mesmo com 12. 12 dividido por 2 dá 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, a raiz de 12 será, pega de 2 em 2, então teremos 2, esse aqui sobrou, aqui dentro do radical. 18 dividido por 2 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, a raiz de 18 é igual a 3, sobrou 2, raiz quadrada de 2. Agora, vamos substituir aqui na expressão. A raiz de 75 é igual a 5 raiz de 3. Mais 4 raiz de 12. Então, mais 4 vezes 2 raiz de 3. Menos a raiz de 18. Menos 3 raiz de 2. Agora, vamos fazer aqui no centro, olha, 4 vezes 2, 8. Agora, temos raiz quadrada de 3 aqui e aqui. 5 mais 8, 13. 13 raiz de 3. Menos 3 raiz de 2. Item C. Aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Se ali é positivo, aqui também será. Lembrando que na multiplicação ou divisão, você vai multiplicar ou dividir os radicandos. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, ficará 3 mais raiz quadrada de 6. Item D. É o mesmo processo, agora toma cuidado que este 2 não está dentro do radical. Então, raiz de 5 vezes 2 é igual a 2 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 10. Não dá para fazer mais nada, termina aqui. Gente, esse vídeo é extenso, são 12 exemplos diferentes, então espero que você fique aí comigo até o final. Item E. Também vamos aplicar a propriedade distributiva, então 3 raiz de 2 vezes 2 raiz de 5. Aqui você faz como? O de fora vezes o de fora, então 2 vezes 3, 6. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Aqui, 3 vezes 3, 9. E raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. E fica assim mesmo. Item F. Aqui temos um produto notável. E aí você tem aquela regrinha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vixe, nunca ouvi falar nisso, não entendi nada. Não tem problema?
Basta você copiar 2 vezes e aplicar a propriedade distributiva. E no final, vou te dar uma outra regrinha para este caso. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a quanto? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6. Agora aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 4. Observe que a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 4 é 2. E agora eu faço isso, olha, 3 mais 2, 5. E aqui no meio eu tenho 2 raízes iguais, então mais 2 raiz de 6. E qual é a dica que eu falei que eu tinha? Olha, toda vez que você tiver um produto notável, somente com raízes, observe que não tem nada ali fora do radical antes das raízes. Basta fazer assim. Você soma os dois números. Então, 3 mais 2, 5. Olha lá, 5. Agora, multiplique os radicandos. 3 vezes 2, né? 6. Coloca lá, ó, o dobro. Então, 2 raiz de 6. Se o sinalzinho ali é mais, lá é mais. Se fosse menos, lá seria menos. Essa é a dica. Vixe, então quer dizer que eu não precisaria ter feito nada disto? Não, se você soubesse essa dica. Vamos para a letra G. Copia lá 2 vezes. Aplique a distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes negativo raiz de 3, negativo raiz de 15. E aqui, negativo raiz de 3 vezes raiz de 5, negativo raiz de 15. Toma cuidado com o sinal, hein? Negativo raiz de 3 vezes negativo raiz de 3. Positivo raiz de 9. Então, a raiz quadrada de 5 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. E 5 mais 3 são 8. E aqui eu tenho um sinalzinho de menos, então já sei que é negativo. E vou somar os dois. Terei 2 raiz de 15. Lembra que eu falei da regrinha aqui no anterior? Olha só. 5 mais 3, 8. 5 vezes 3, 15. Lembrando que ali é negativo, lá no resultado será negativo. E sempre o dobro. E agora, se nós tivermos esse caso, o produto da soma pela diferença. Observe que esta regra é para quando os termos são iguais. Então, olha, raiz de 5 mais raiz de 10 e raiz de 5 menos raiz de 10. Se ali na última raiz de 10 fosse raiz de 2, por exemplo, eu não teria outra maneira de fazer sem ser aplicar a propriedade distributiva. Mas então vamos à regrinha. Esse aqui eu não vou aplicar propriedade distributiva. A regrinha aqui é o quadrado do primeiro, então 5 ao quadrado, 25. Menos, e é sempre menos, o quadrado do segundo, 10 vezes 10, 100. Agora, a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 100 é 10. E 5 menos 10 dá negativo 5. Prof, tem um jeitinho mais prático? Tem também. Só que lembre-se, não pode ter número multiplicando radical do lado de fora. A regrinha aqui é, faça o primeiro número menos o segundo. Ó, 5 menos 10, negativo 5. Então, quer dizer que se fosse raiz quadrada de 8 e ali no 10 fosse 2, eu faria 8 menos 2, 6. Certo? Sempre menos ali no meio, olha. Não no resultado. Tá certo? O resultado será negativo se o segundo número lá for maior que o primeiro. Prosseguindo. E, olha, esse aqui eu super recomendo você copiar 2 vezes e aplicar a distributiva.
Então, você fará o de fora vezes o de fora. 2 vezes 2, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Agora aqui, 2 vezes 3, 6. E raiz de 5 vezes raiz de 7, raiz de 35. Aqui, 3 vezes 2, 6. E 7 vezes 5, 35. E aqui, 3 vezes 3, 9. E 7 vezes 7, 49. Vamos resolver essas raízes quadradas. Raiz de 25 é 5 e a raiz de 49 é 7. Ali no primeiro termo, temos 4 vezes 5, 20. Aí nós temos esses dois aqui que são iguais, então eu vou somar 6 com 6, que vai dar 12. E mantém a raiz quadrada de 35. E aqui o 9 vezes o 7, 63. 20 mais 63, 83. Mais 12, raiz quadrada de 35. J. Multiplicação e divisão de radicais. Lembra que é só colocar tudo junto dentro do mesmo radical? Aí eu posso fazer 2 vezes 40, ou eu posso dividir o 40 pelo 5, que é o que eu vou fazer aqui. 40 dividido por 5 dá 8. Então, eu terei 2 vezes 8, que é igual a 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Item K. A mesma coisa, coloca tudo junto no mesmo radical. Posso simplificar o 4 com o 16, mas não é conveniente. É melhor o 32 com o 16. 32 dividido por 16 é igual a 2. Então, terei raiz sexta de 2 vezes 4, que é 8. Ah, não virou azul, então quer dizer que não acabou. Você tem que fazer o máximo possível. Gente, 8 não é 2 vezes 2 vezes 2? 2 elevado ao cubo. Aí eu posso simplificar o 6 com o 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 3 por 3 dá 1. E olha, eu não preciso deixar nem aquele 2 e nem aquele 1. Então, fica assim, raiz quadrada de 2. Ufa, agora é o último. Olha, o de fora vezes o de fora. 8 vezes 5, 40. E 3 vezes 27, 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. E 40 vezes 9, 360. Quando foi que você imaginou que aquilo ali daria 360? Nunca, não é mesmo? Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu! Tchau, tchau!